Ian ganhou uma habilidade que fez dele muito rico e bem-sucedido. Além disso, agora ele também consegue ver através das roupas das mulheres. Isso faz com que ele fique bem popular e desde então várias garotas correm atrás dele. A história começa em um mercado ao ar livre. Como de costume, o lugar está movimentado. Em meio às pessoas, uma vendedora oferece suas melancias. De repente, um cara se aproxima dela e começa a perguntar se suas melancias estão maduras o suficiente. A entonação na voz desse cara mostra uma piada de duplo sentido. A vendedora se sente um pouco desconfortável, mas como precisa de cliente, ela educadamente garante que suas frutas estão definitivamente maduras. O cara pega um pedaço de melancia e morde. Ele finge não gostar e afirma que as melancias não são doces. De repente o cara fica ainda mais arrogante e aponta o dedo para a garota dizendo que ela está mentindo. Ele começa a xingar e até chuta a barraca dela. Em seguida esse cara diz aos capangas para levar a garota e ensinarem uma lição. Os lacaios rapidamente colocam suas mãos sobre ela. Os espectadores decidem não se meter com essa gangue e só assistem horrorizados. Nesse momento a vendedora começa a chorar imaginando o que poderia acontecer. De repente uma vara de bambu vem voando pelo ar e atinge a roda do chefe com uma precisão incrível. O cara rapidamente cai no chão com muita dor. Aquele que jogou o bambu com uma mira tão divina é o irmão da garota. Ele obviamente está furioso ao ver o que estava acontecendo com sua irmã, mas ele também é nosso protagonista chamado Ian. Nesse momento o chefe, que ainda não consegue se levantar, ordena que seus capangas peguem esse agressor. Nosso menino decide agir primeiro e joga outra vara de bambu. Desta vez cai bem na boca do chefe. A multidão fica em estado de choque, incapaz de acreditar que alguém está batendo de frente com essa gangue. Os lacaios viram que não podia deixar o protagonista ter tempo e rapidamente avançaram em direção a ele. An começa a balançar mais uma vara e os caras recuaram momentaneamente, mas eles tiveram uma ideia e se juntaram para bater em An. O grupo conseguiu espancá-lo sem piedade. Obviamente ninguém se meteu e a pobre garota não pode fazer nada além de assistir enquanto seu irmão apanha. A polícia chegou bem a tempo e os valentões correram para fugir com o chefe. A garota corre para o irmão e percebe que ele está muito mal. Um pouco de líquido vermelho dos seus ferimentos cai no pingente que ele está usando. De repente abre os olhos e se vê flutuando em algum lugar estranho. Lá ele vê seu pingente brilhando intensamente diante de seus olhos. Uma estranha energia vermelha e azul vaza do pingente e rapidamente entra em seus olhos. A próxima cena nos leva ao hospital. Nosso herói finalmente acorda e de repente sente algo macio no seu rosto. An acidentalmente colocou a cabeça nos melões da enfermeira. Ele fica um pouco envergonhado enquanto a enfermeira fica irritada ao ver esse desconhecido tirar proveito de seus melões sem sua permissão, então ela exige uma explicação. O protagonista rapidamente se desculpa alegando que não teve intenção, mas ela ameaça chamar a segurança se descobrir que foi de propósito. An um pouco sem paciência diz que não é culpa dele se aqueles bandidos estavam em seu caminho. Nesse momento ele percebe sua cabeça ainda girando e tenta descobrir se aquela imagem do pingente foi só alucinação. De repente sua irmã entrou no quarto e desesperadamente perguntou como ele estava se sentindo. An estava pronto para responder quando de repente olha para a irmã e consegue ver sua calcinha. Ele vê tudo o que ela está usando através de suas roupas. Como ainda não sabe o que está acontecendo, ele grita, mandando ela colocar roupas decentes. Sua irmã não entende nada e se aproxima para verificar sua temperatura. Ela acredita que sua febre possa estar afetando sua mente, mas logo percebe que nosso garoto não está com febre e se pergunta se ele poderia ter batido a cabeça no chão. Enquanto isso, o protagonista continua pensando que pode ser uma alucinação como a anterior. Nesse momento, seus olhos começam a mostrar a ele um monte de coisas aleatórias, revelando que agora ele tem olhos yin-yang. Aparentemente ele tem yin à esquerda, e yang à direita. O olho esquerdo do yin espia através do fundo, enquanto o olho yang pode perfurar a matéria. O protagonista se pergunta se isso significa que agora ele tem visão raio-x. Nesse momento An decide testar e se concentra. Ele começa a ver tudo fora e está emocionado ao perceber que está realmente funcionando. Ele então se concentra ainda mais e acidentalmente espia o consultório do Dr. Sênior. O velho está tendo um momento bastante questionável com uma enfermeira que parece ter mais ou menos a idade de sua filha. Depois de ver esse cara assustador de meia-idade, o protagonista está literalmente se sentindo como se quisesse vomitar suas entranhas. De qualquer forma, ele continua a usar sua nova visão e vê uma enfermeira loira. Sua língua começa a balançar para fora de sua boca e ele olha ao redor de seu quarto para se certificar de que ninguém está olhando. Então An usa sua habilidade de olhar através das roupas novamente.
Implora que ela se vire, mas quando a mulher finalmente se vira é revelado que ela não é como esperava. O protagonista quase desmaia de choque. Naquele momento uma enfermeira entra na sala e diz à sua irmã para pagar a conta do hospital. A irmã rapidamente segue a enfermeira para fora e ele usa sua habilidade mais uma vez para ver sua irmã entregando dinheiro. A garota pergunta se a quantidade é suficiente e a enfermeira confirma que é. Como não houve problemas sérios com ele, então ele pode deixar o hospital imediatamente. O protagonista percebe que sua irmã está lutando para pagar seus honorários médicos e promete usar sua nova habilidade para devolver tudo o que ela gastou. An está disposto a tornar a vida de sua irmã melhor do que nunca. Um pouco mais tarde os irmãos saem do hospital. Ele se despede de sua irmã dizendo que tem um trabalho para fazer, mas estará de volta à noite. Algum tempo depois o protagonista chega na cidade e já começa a pensar em como pode ganhar dinheiro com seus olhos yin-yang. De repente ele percebe uma comoção nas proximidades. Em um beco sombrio uma mulher próxima a uma barraca mostra um jogo de dados. Um bando de meninos estão reunidos ao redor ansiosos para participar. A mulher anuncia que é hora de fazer apostas. Pode ser em números grandes ou pequenos. A maioria das pessoas aposta em grandes números. O protagonista usando seus olhos Ing olha pelo vidro e pode dizer claramente que os números nos dados são pequenos. A soma dos 3 dados é 9, o que é considerado um número pequeno. Qualquer soma acima de 10 seria um grande número. Quando a mulher revela os dados são de fato números pequenos e a multidão lamenta de frustração, eles estão continuamente perdendo seu dinheiro e começaram a suspeitar que essa mulher está tentando enganá-los. Por outro lado, a garota recolhe alegremente todo o dinheiro da mesa, expressando sua gratidão a todos por seu patrocínio, mas ela logo vê nosso menino na multidão e educadamente pergunta se ele quer brincar também. Andar um passo à frente antes do jogo começar, ele diz que ela está colocando seus melões demais em exibição. A garota finge corar e diz a si mesmo que vai ganhar dinheiro de outro idiota. Ela então vai direto ao ponto perguntando se ele está pronto para a aposta. An diz que sim. Ela coloca os dados no copo, dá uma sacudida e coloca na mesa. Nesse momento todos começam a fazer suas apostas. An usa sua visão de raio-x e vê que todos os números são grandes desta vez. A mulher imediatamente pergunta qual número ele vai escolher. Ele confiantemente joga uma nota de 10 e aposta em números grandes. A mulher está visivelmente irritada ao ver essa mísera quantia de dinheiro, mas ela ainda puxa a xícara com um sorriso forçado. Como esperado, os números são grandes. Ela recolhe o dinheiro dos perdedores e a contragosto entrega uma nota ao nosso menino por sua vitória. An pega o dinheiro e se sente absolutamente emocionado depois de ganhar com pouco esforço. Ele começa a se sentir como um lobo que acabou de receber um banquete. À medida que o jogo avança, ele continua acumulando dinheiro. Meia hora voa e a mulher está claramente irritada porque está ganhando todas as vezes e suas mãos estão tão cheias de dinheiro que ele está lutando para segurar. Todos os espectadores começam a chamá-lo de jogador genial, enquanto outros atribuem isso à sorte. An está transbordando com orgulho percebendo que ele acabou de ganhar mais dinheiro em poucos minutos do que a maioria das pessoas em um mês. Ele até começa a pensar que pode realmente escapar da Matrix e viver uma vida confortável. Enquanto isso, a mulher está rangendo os dentes em total frustração. Afinal, se isso continuar, ela definitivamente vai quebrar. O protagonista logo fala que a raiva não combina com uma garota bonita como ela. A mulher morde a isca e finalmente decide apostar alto desta vez. De repente olha para seus melões grandes dizendo que é praticamente maior que sua cabeça e brinca lembrando que não há necessidade de apostar pois ela já tem algo grande. A mulher fica visivelmente frustrada e deixa claro que depois de perder tanto dinheiro ele vai ter que jogar com ela não importa o que aconteça. An fica calmo e pergunta à mulher quanto ela quer apostar. Ela se inclina com um sorriso malicioso dizendo que se ele perder ele terá que desistir de todo o seu dinheiro. A garota acrescenta que se ela perder ela entregará todo o seu dinheiro e também fará qualquer coisa que ele disser. A multidão de espectadores começa a babar criando uma imaginação sapeca. De repente a garota aumenta a aposta e diz que se o protagonista perder ele terá que se despir e sair correndo. Nosso garoto está pronto para o desafio e declara com confiança que não tem medo. Com isso o jogo final está prestes a começar. Ela bate a mão na mesa e joga os dados no ar. Em seguida, com reflexos rápidos como um raio, ela os pega de volta. Desta vez a garota dá uma sacudida no copo tão incrível que toda a multidão fica maravilhada com suas habilidades de manuseio. A mulher se gaba de suas impressionantes habilidades enquanto An está muito ocupado contando seu dinheiro. Ele nem prestou muita atenção e isso irritou a garota. Ela olha para ele perguntando se ele vai ficar parado ali em vez de se concentrar no jogo.
O personagem principal simplesmente responde que não precisa se preocupar com o jogo porque ela é apenas um alvo fácil. A garota, fumegando de raiva, bate o copo de volta na mesa com tanta força que a poeira sobe ao redor da área. Sua confiança está atingindo novos patamares e ela declara que ele está acabado. Mas Anne a vê como nada mais do que uma exibição. A mulher exige saber se ele vai apostar alto ou pequeno desta vez. Ela começa a pensar que, como os dados ainda não pararam, ela pode simplesmente mudar o resultado a seu favor, não importa o que ele escolha. Ela está confiante de que tem isso na cartola, mas sua confiança é atingida quando Anne coloca a mão sobre o copo, deixando a mulher petrificada ao perceber que ele já está ciente de seu truque. Naquele momento, Anne aposta com confiança em grandes números e chega a prever que todos os dados são 6 desta vez, então ele revela os dados e são todos 6. O que deixa a multidão completamente congelada. O protagonista, por outro lado, apenas se deleita com essa glória e se diverte enquanto diz que o jogo é muito divertido. De repente a garota tenta escapar enquanto todos estão distraídos, mas Anne rapidamente se aproxima dela perguntando sobre o acordo. A garota pergunta ansiosamente o que ele quer que ela faça. Ele responde que tem certeza que eles podem conversar e escolher alguma coisa. A maneira como ele está olhando para ela deixa claro o que está em sua mente. A garota aponta para o céu e grita que há um disco voador. Todos olham. Com isso, ela correndo, chamando de bando de idiotas por acreditarem em tal absurdo. Anne também começa a persegui-la e os dois continuam correndo. Ela rapidamente entra em um beco sombrio. O protagonista chega lá e pensa que ela conseguiu escapar, mas nós a vemos escondida no prédio próximo. Anne usa sua visão de raio-x e rapidamente a localiza dentro de uma sala de construção. Ele entra na sala pela janela e lembra a garota que ela queria jogar, então é melhor ela pagar agora. Se não desembolsar o dinheiro, ele terá que espancá-la. O protagonista justifica que bateria nela porque ele acredita na igualdade de gênero. De repente eles ouvem vozes e quando se viram a um cara em uma cadeira de rodas cercado por um monte de espíritos. Nosso garoto fica tão assustado que joga mulher de lado e pergunta ao homem quem diabos ele é. O que está deixando-o mais louco é como esse cara está conseguindo atrair tantos espíritos com ele. O homem explica que ele é irmão da garota e pergunta se ela está causando problemas novamente. Ela rapidamente fica do lado do irmão e diz que não causou nenhum problema. As pessoas e nosso menino é quem tentou enganá-la. Anne a chama de perdedora sem vergonha por suas acusações estúpidas e a lembra de que ela perdeu a aposta de forma justa. Então é melhor ela entregar o dinheiro. A garota apenas o provoca agora que está ao lado de seu irmão e deixa claro que não vai lhe dar um único centavo. Então ele pode vir e bater nela se quiser. O protagonista a lembra mais uma vez que não vai deixar de puni-la só porque ela é uma mulher. A garota tenta provocá-lo e o desafia a vir até ela se tiver coragem. Eles continuam dando golpes um no outro até que o cadeirante, farto de suas brigas, dá um tapa na irmã com tanta força que ela voa a poucos metros de distância. Ela pergunta ao irmão por que ele fez isso. A esbofeteou. Ele a lembra que disse inúmeras vezes para ela não jogar e pergunta se ela esqueceu como suas pernas foram quebradas em primeiro lugar. A garota então afirma que o jogo é a maneira mais rápida de pagar por seu tratamento. Afinal, ela não quer que ele fique preso assim pelo resto de sua vida. Anne, por curiosidade, usa seus olhos yin yang para examinar o que há de errado com as pernas do cara. Ele rapidamente determina que os músculos da perna foram cortados em sua panturrilha. Tanto a mulher quanto o cara na cadeira de rodas ficam surpresos com essa revelação. O cara na cadeira de rodas pergunta como ele pode definir tão rapidamente. Anne apenas age indiferente enquanto explica que pode ver tudo de uma só vez. A mulher barulhenta caminha até ele e o chama de pirralho. Em seguida ela implora que ele ajude seu irmão se ele souber o que está errado. No começo o protagonista parece irritado e desinteressado. Então ele simplesmente vira o olhar. Mas não demora muito para ele deixar de atuar. A garota diz que se ele puder curar seu irmão, ela está disposta a dar a ele tudo o que ele quiser. Obviamente ela não está caindo no mesmo truque duas vezes. Ele rapidamente a afasta e explica que não pode fazer nada a respeito. Com isso ele começa a sair. Em sua mente a razão pela qual ele não quer ajudar é porque ele simplesmente não sabe. Além disso, tentar ajudá-las podem expor suas próprias habilidades. De repente o cara na cadeira de rodas sugere que eles façam um acordo. Anne para e olha em volta perguntando de que tipo de acordo ele está falando. O cara explica que vai ensinar como ele se tornou o rei do Sudoeste. Além disso, promete ensiná-lo todas as suas habilidades de luta em troca de curar suas pernas. Ao ouvir sobre Rei do Sudoeste, o protagonista reconhece o cara. Ele fica chocado e pergunta se ele é realmente aquele lendário Zhao Tian. O homem confirma dizendo que ele é Zhao Tian em carne e osso.
Isso deixa nosso menino ainda mais curioso porque Tian era alguém muito poderoso naquela época, então ele não entende como o cara acabou assim. E o Yu tenta explicar como seu irmão acabou nesse estado, mas Tian rapidamente acala. Ele se vira para o nosso menino e pergunta o que ele pensa sobre o acordo. O protagonista não tem certeza sobre tudo isso porque ele pode ver o que há de errado com as pernas de Tian, mas não tem certeza de como curá-las. Ele então se concentra e um monte de opções surgem em sua cabeça. A primeira coisa é o clássico da medicina do Vale Fantasma. A segunda coisa é a técnica de refinamento do Chi clássico. O protagonista parece bastante confiante depois de descobrir seus dois novos truques. Ele começa a caminhar silenciosamente e o Yu diz a ele para parar de rodeios. Em seguida pergunta se ele vai curar seu irmão ou não. Tian confessa que praticamente desistiu de suas pernas porque mesmo os melhores médicos não poderiam consertá-las. Então ele perdeu a esperança, mas An confiantemente diz que pode lidar com isso, mesmo que esses médicos não pudessem. O cara fica chocado e sua irmã se ilumina de felicidade perguntando se é verdade. Nosso personagem principal confirma e diz que precisará de algum tempo para se preparar antes de começar. Tian logo diz que An pode demorar o tempo que precisar e promete que se suas pernas forem consertadas ele será seu servo por anos. Até Yu pula em nosso garoto e o abraça com força. Agradecendo, ele abraça de volta dizendo que não há necessidade de agradecê-lo. Depois de fazer a promessa de ajudar ele não está se sentindo muito feliz com isso, afinal a única razão pela qual ele veio aqui foi para pedir seu dinheiro. Mas agora parece que tem uma dívida para realizar. Até mesmo seu demônio interior está furioso lembrando de que isso é o que você ganha por ser muito generoso. Um pouco mais tarde o protagonista está passeando pelas ruas. Ele ouve um comerciante gritando sobre uma liquidação que contém porcelana azul e branca da dinastia Ming por apenas 3.000. A menção de porcelana chama a atenção de Ei e ele corre animadamente para dar uma olhada na esperança de encontrar algo valioso. Quando finalmente chegar lá o comerciante se gaba de todos os itens, e esses itens incluem porcelana azul e branca da dinastia Ming, além de pinturas aquáticas da dinastia Song. Sino bronze de jade verde. Um dos caras da multidão pergunta sobre o preço do bronze do período dos reinos combatentes. O comerciante com um sorriso ganancioso exige 320 yuans e insiste que eles podem conversar o preço. Nesse momento An vê através dos truques do comerciante usando suas habilidades oculares sobrenaturais. Ele percebe que os jades são realmente feitos de vidro. A tinta das pinturas ainda está molhada e até mesmo o sino de bronze é apenas plástico. Depois de ver o golpe An decide ir embora em vez de comprar muitos dos lixos que esse golpista está vendendo. Ao sair ele percebe um velho e uma garota. Esse velho aparentemente não é apenas um cara comum. Na verdade ele é Zhou Minshan, um explorador idoso conhecido por descobrir muitos itens valiosos. A neta pergunta ao velho por que eles não vão direto para o pavilhão da lua brilhante se ele sabe que não vai encontrar nada aqui. Zhou apenas ri e diz que é isso que o torna interessante. Então ele pede ao comerciante que lhe mostre a porcelana azul e branca. O comerciante entrega uma garrafa. Uma vez que o pote está em suas mãos o velho dá uma boa olhada e sua neta fala que é obviamente falso. Mesmo que se fosse real não valeria muito por causa das rachaduras. O velho concorda e joga o pote de volta para o comerciante. Outros clientes que estavam interessados em comprar começaram a se afastar dizendo que se esses itens fossem legítimos eles já teriam sido comprados. Zhou também decide ir embora. É quando nosso menino grita que ficará feliz em pegar a porcelana azul e branca. Tanto o velho quanto sua neta curiosamente se viram depois de ouvir a voz nítida do protagonista. An repete com o mesmo entusiasmo que definitivamente vai pegar a porcelana. O comerciante ganancioso rapidamente entrega o pote e tenta lisonjear An dizendo que tem um bom olho para essas coisas. Ele então exige 3.000. O protagonista confiantemente pega um estoque de dinheiro e o entrega. Assim que o comerciante pega o dinheiro ele sai correndo de lá com suas coisas falsas, sorrindo de orelha a orelha pensando que enganou pelo menos um. Os espectadores começam a rir e zombar do protagonista apontando como uma pessoa teria que ser burro o suficiente para cair nesse golpe. A neta de Zhou também o chama de idiota por desperdiçar 3.000 em algo falso. O protagonista responde que os verdadeiros touros são aqueles tão confiantes que nem conseguem reconhecer quando algo é realmente real. A garota está claramente irritada com o insulto dele, mas seu avô intervém para acalmá-la. Ele então pergunta a An se um vaso rachado como este poderia realmente ser genuíno. An o corrige com confiança dizendo que o vaso não está quebrado e que é realmente uma autêntica porcelana azul e branca. Apesar de sua garantia os espectadores apenas zombam dele. Até a garota e o velho riem,
Zou aconselha a não ser muito impulsivo e explica que avaliar antiguidades leva anos de experiência e não é tão fácil quanto parece. Então vira a garrafa inteira de água sobre o vaso e o desenho começa a se tornar visível à medida que a sujeira é lavada. O careca fica surpreso com essa revelação e nosso garoto diz com confiança ao velho para dar uma olhada mais de perto. Ele conta que a porcelana estava apenas coberta de lama e não estava realmente quebrada. Zou ficou intrigado com a inteligência de um cara tão jovem. Até os espectadores ficam maravilhados percebendo que se a porcelana for real pode valer milhões. Eles admitem que estavam cegos para não ver isso antes. An se sente bastante satisfeito sabendo que sempre sairá no lucro com seus olhos yin yang, mas parece que isso ainda não é suficiente para satisfazer a garota de cabelo rosa e ela aponta o dedo para dizendo que ele ainda precisa provar que a porcelana é autêntica. O protagonista decide fazer uma aposta. Ele pergunta o que ela fará se a porcelana for realmente autêntica. A garota responde que compraria pelo dobro do preço de mercado. Então ela pergunta o que ele fará se for falso. O protagonista não é exatamente o mais cavalheiro com as palavras e diz que vai dar todo o seu corpo para ela se perder. A garota o corrige irritantemente dizendo que seria melhor se ele trabalhasse para ela como funcionário não remunerado em vez disso. Os dois bateram palmas para selar o acordo. Enquanto isso, Zou fica completamente impressionado com os olhos de An para detalhes e espera que seja benéfico para ele se o garoto acabar trabalhando com sua neta. O velho lembra a todos que há um avaliador especial no pavilhão da lua brilhante. Então eles decidem ir até lá para verificar a autenticidade da porcelana. Então os três, o protagonista e a Yuna, que é a garota de cabelo rosa a propósito, e o velho vão para o pavilhão. Quando eles chegam, um atendente chamado Line Boom os cumprimenta calorosamente. Eles entram no escritório e o velho inicia a conversa dizendo ao atendente que eles precisam de ajuda para avaliar algo. Yuna explica que de acordo com seu avô, Qian está segurando é supostamente uma falsificação. Boom então dá seu veredito dizendo que como o ancião Zou acha que é falso, o assunto está resolvido. O protagonista fica muito irritado com sua atitude tendenciosa e pergunta como eles podem ter opiniões como essa mesmo sem olhar antes. Boom retruca que nunca viu-a antes, o que significa que esta é a primeira vez dele no pavilhão. O protagonista concorda e pergunta qual é o grande problema. Boom continua a menosprezar nosso menino dizendo que viu muitas pessoas como An que chegam pensando que são inteligentes, mas são apenas arrogantes. Essa é a gota d'água e está finalmente farto de suas bobagens. Ele começa a se afastar dizendo que se eles vão lhe tratar assim ele vai encontrar outra pessoa para ajudá-lo. Yuna então tenta argumentar com nosso menino, mas o velho rapidamente diz a ela para ficar quieta. Boom logo fala a An para relaxar e explica que como Zou está aqui ele não deixará seu ancião ir embora sem prestar o devido respeito. O protagonista se vira confuso e pergunta o que isso significa. O cara explica que na sala há 3 itens falsos entre as antiguidades. Se An conseguir encontrar pelo menos um deles ele avaliará o vaso de graça e até o comprará. An externamente finge que o desafio é um grande negócio, mas por dentro ele está rindo desses tolos por lançarem um desafio tão fácil. Para ele o desafio é tão fácil quanto se limpar no banheiro. Depois de ver o rosto do nosso menino, o cara pergunta se ele está com medo. An responde com confiança que o medo é a última coisa em sua mente. Zou pergunta ao protagonista se 1 hora será suficiente para o desafio. An apenas diz que não vai precisar de tanto tempo e em seguida se dirige para os artefatos com confiança. Ele começa a inspecionar os artefatos e levanta o dedo dizendo com confiança que só precisa de 1 minuto para completar o desafio. Boom apenas ri alegando que An não será capaz de encontrar nada, não importa o quão cuidadosamente ele olhe. Até Zou começa a suar sua cabeça careca preocupado com a audácia de An. Então diz a ele para reconsiderar. De repente nosso garoto coleta todas as 3 antiguidades falsas em apenas alguns minutos como se não fosse grande coisa. Isso deixa Boom completamente atordoado e furioso. Ele está enlouquecendo porque nunca pensou que An terminaria a tarefa tão rapidamente. O protagonista não apenas coleta com confiança as 3 antiguidades falsas, mas também as quebra porque são falsas. Ele ressalta que as pérolas são feitas de areia. O superior e inferior do vaso foram unidos separadamente e a base da estátua de bronze é colada. Boom está absolutamente chocado e pensa que mesmo os melhores avaliadores do país não seriam capazes de identificar essas falsificações. Nesse momento An pega outro item e afirma que também é falso, totalizando 4 artefatos falsos. Ele coloca a chamada pérola luminosa sobre a mesa e Boom começa a gritar alegando que é uma das peças mais preciosas de sua coleção, mas An apenas joga a pérola no chão, o que deixa todos em choque.
Quando a pérola se abre e eles descobrem que é apenas uma pequena bola de cobre dentro de uma concha, nosso menino então pergunta se ele ainda precisa provar mais alguma coisa. Bulmo rapidamente inclina a cabeça e pede desculpas chamando o protagonista de mestre. Ele admite que estava errado. An apenas ri e se sente muito orgulhoso de si mesmo. Ele diz a Bulmo para esquecer isso pois queria manter suas habilidades de avaliação em segredo. Yuna não pode deixar de se sentir um pouco irritada com o quão presunçoso ele parece ser. O cara respeitosamente diz que vai providenciar alguém para avaliar o vaso. Um pouco depois vemos que os três estão sentados pacientemente na sala de espera enquanto o vaso é enviado para avaliação. Finalmente um homem sai da sala com o vaso nas mãos e anuncia que esta porcelana azul e branca é verdadeira e vale mais de 1 milhão. Bulmo gentilmente pega o vaso e diz ao homem magro e bigodudo para sair. Ele então se vira para e confirma que a porcelana é realmente real. Nosso menino sorri ao ouvir isso e alegremente diz à garota que ele ganhou a aposta, por mais que ela o odeia e ela relutantemente admite sua derrota. A garota então oferece seu cartão a ele dizendo que tem 2 milhões lá. An está totalmente atordoado e mal pode acreditar que ele acabou de ganhar 2 milhões tão facilmente. Até o careca está fascinado e não pode deixar de rir de como esse pirralho transformou seus míseros 3 mil em 2 milhões, o que é algo absolutamente extraordinário. O velho estava rindo quando de repente desmaiou nos braços de sua neta. Bulmo diz à equipe para preparar um carro para levar o velho ao hospital, mas parece que o tempo está se esgotando e o Zou perde a consciência. Yuna chora devastada pelo declínio da saúde de seu avô. Já Bulmo está em pânico sabendo que terá muitos problemas se esse velho resolver ir de base aqui. Logo nosso menino decide intervir usando seus olhos sobrenaturais. Ele examina o velho e descobre que as artérias coronárias de Zou estão bloqueadas, o que é um problema que parece estar em andamento há algum tempo. O homem magro e bigodudo rapidamente relata que o carro está pronto. Bulmo pega o velho em seus braços e começa a correr para fora da sala determinado a não deixá-lo falecer aqui. De repente nosso garoto entra em seu caminho e diz que eles não chegarão ao hospital a tempo. O cara diz que se eles não conseguirem será culpa de An, então é melhor ele sair do caminho. O protagonista tenta argumentar dizendo que estudou medicina e pode ser capaz de salvar o velho. Mas Bulmo começa a sair dizendo que não tem tempo para brincar. Yuna pede que ele deixe An tentar ajudar seu avô, mas o cara é teimoso e a aconselha a não tentar. A garota continua insistindo e afirma que confia em An e ele não precisa se preocupar com nada. Bulmo relutantemente permite que An verifique a saúde do velho. O protagonista então usa uma de suas habilidades conhecida como técnica médica do Vale Fantasma e realiza acupuntura divina. Ele balança as mãos e começa a cantar esse feitiço aleatório. A energia azul começa a derramar no peito do velho. Assim que An termina seu feitiço ele parece totalmente exausto e volta para o assento. Um tempo depois vemos que o velho ainda está inconsciente. A menina caminha ansiosamente até o nosso menino e pergunta se seu avô vai acordar. Ele responde que fez tudo o que pôde e agora cabe aos deuses decidir se o velho vai sobreviver. Felizmente Zou começa a abrir os olhos e os três ficam chocados ao vê-lo realmente acordado. Yuna imediatamente corre para seu avô e o abraça com força. Assim que recupera seus sentidos ele começa a expressar sua gratidão a An, dizendo que seu peito não dói mais e sua respiração é mais fácil. O protagonista responde que não há nada com que se preocupar e o aconselha a cuidar melhor de sua saúde no futuro. Enquanto isso Bulma ainda não consegue acreditar no que acabou de testemunhar. Mesmo os médicos mais renomados do mundo não conseguiram curar a doença de Zou, mas An conseguiu curar. Ele até começa a pensar que talvez An também possa ajudá-lo com seus problemas familiares. Bulma rapidamente caminha até An e pergunta se ele pode ajudá-lo com um favor. Mesmo que nosso garoto mantenha seu comportamento calmo e casual, por dentro ele está enlouquecendo de felicidade ao ver Bulmo se curvando, especialmente porque esse cara tinha sido tão arrogante antes. Eventualmente nosso menino concorda em ajudar e o cara prontamente explica que seu pai tem uma dor de cabeça crônica que nenhum médico pode curar, então ele pergunta ao nosso herói se ele pode cuidar disso. An ainda não dominou totalmente a técnica médica do Vale Fantasma e acredita que seu sucesso anterior pode ter sido apenas sorte de iniciante, mas ele vê isso como uma grande chance de ganhar alguma boa vontade com a família Lin, então diz a Bulmo que precisará de pelo menos um mês para se preparar, mas promete que fará o possível para ajudar. Como esperado, o cara enche An de elogios e promete que a família Lin sempre estará lá para ajudá-lo em qualquer situação. Ele está tão feliz a ponto de decidir dar uma festa para todos. O clima está agradável, Yuna ainda está pensando em An e ela está pensando em como se aproximar dele.
obviamente esperando que ele trabalhe para ela no futuro. Ao cair da noite a cena muda para o movimentado coração da cidade. Dentro de um restaurante há uma enorme variedade de comida. An e seus companheiros estão se divertindo muito. Depois do jantar chique, nosso garoto se encontra no saguão do hotel. Como já ficou muito tarde, ele decide mandar uma mensagem para sua irmã para que ela saiba onde ele está e não se preocupe. De repente nosso garoto percebe que Yuna está sendo cantada por alguém. O cara tem uma flor na boca e está tentando dar em cima dela. Yuna rapidamente diz a ele para parar de incomodá-la e parece que ela até conhece esse cara, cujo nome é Bai Luffei. Ela então diz que já tem um namorado. Claro que o cara se recusa a acreditar nela e afirma que já verificou ao redor, então ele sabe que ela está mentindo. Lu declara que seus sentimentos por ela são genuínos, mas no fundo o cara diz a si mesmo que só quer usá-la. De repente nosso menino intervém e agarra Lu pela mão dizendo para parar. O cara diz ao nosso menino para se ferrar. An não aprecia a atitude e o agarra pelo pulso, então começa a apertar com força suficiente para fazê-lo gritar de dor. Lu rapidamente diz a An para deixá-lo ir porque dói. O protagonista rapidamente atende ao seu pedido e o joga contra a parede com tanta força que a parede se estilhaça com o impacto. Yuna vê sua chance de se aproximar de An, então ela rapidamente pula para ele e começa a perguntar por que demorou tanto. E como ele pode suportar alguém tentando fazer esses movimentos em sua namorada? O protagonista fica chocado ao ouvir isso e se pergunta quando ele se tornou seu namorado. Lu fica igualmente surpreso que alguém como An seja seu namorado. Enquanto isso Yuna tenta encantar nosso garoto e ele eventualmente começa a babar por ela. An ainda diz que ficaria feliz em ajudá-la. Por outro lado Lu está furioso porque é quem consegue tocá-la e sentir o calor de seu corpo. De repente ele tenta atacar nosso protagonista. An rapidamente se vira e lhe dá um chute, fazendo o cara voar a poucos metros de distância. O protagonista sorri pensando consigo mesmo que com suas novas técnicas esse cara não é páreo para ele. Ele então coloca mão sobre o pêssego de Yuna e começa a se afastar com ela, dizendo para não prestar atenção a perdedores desesperados como Lu. Nesse momento o cara grita perguntando como ele se atreve a roubar sua namorada, então promete fazê-lo se arrepender, mas nosso garoto não liga e continua a andar com sua namorada recém-adquirida. Ele começa a ficar cada vez mais íntimo e Yuna o belisca para trazê-lo de volta à realidade. A garota irritantemente pergunta se ele ainda não está satisfeito depois de apalpá-la. An retira as mãos e diz que estava apenas brincando. Para tornar a cena mais convincente, Yuna logo se afasta, mas depois se vira para e diz a ele que vai levá-lo a algum lugar emocionante amanhã. O protagonista fica completamente animado ao ouvir isso e até começa a se imaginar sendo espancado e tratado como um cachorro. No dia seguinte eles se encontram em um mercado de Jade. An fica totalmente pasmo quando percebe que o que ele imaginou estava tudo em sua cabeça. Ele está confuso sobre por que Yuna está tão animado em vir aqui para apostar seu dinheiro. Yuna explica que neste mercado você fica rico escolhendo a pedra de Jade certa ou vai à falência com uma falsa. Essa aposta é o que a anima toda vez que ela visita. Ela o agarra pela mão e começa a arrastá-lo junto. O protagonista está aliviado por pelo menos ter praticado sua técnica de refinamento na noite passada, então está confiante de que não perderá. Quando eles finalmente entram, o protagonista olha em volta e vê inúmeros jades, cada um listado a preços diferentes. É claro que Yuna é regular aqui porque o atendente da loja a cumprimenta prontamente com grande respeito. Também vemos uma velha senhora que está igualmente animada por vê-la e ela menciona como Yuna abriu um jade de gelo da última vez. A mulher a elogia como uma verdadeira rainha do jogo. Assim como seu avô, Yuna ignora a bajulação, enquanto a não pode deixar de pensar que já que ela é profissional neste jogo, ela provavelmente o trouxe para testá-lo. Finalmente eles encontram um velho muito habilidoso. Os espectadores começam a sussurrar quando o velho chega. Alguns dizem que Mestre Wong tem um olho incrível para Jade e pode facilmente enfrentar o próprio rei do jogo. Outros mencionaram que já ouviram que o Mestre Wong já encontrou um Jade de vidro de alta qualidade. An então pergunta a Yuna sobre esse velho. A garota então explica prontamente que a joalheria de Wong é uma de suas rivais e eles competem por fornecedores o tempo todo. Nesse momento o mestre Wong anuncia que como um membro da família Zhou está aqui, ele está ansioso para competir e ver quem consegue escolher as pedras mais valiosas. É bastante claro que o mestre Wong é um profissional sério, mas a garota acredita que seu olho para Jade não é tão afiado quanto o dele e ela pode perder a reputação da família Zhou.
A garota até considera chamar seu avô para competir contra esse velho, mas o Wong começa a rir zombando dela e perguntando se ela já está com medo. An se aproxima e diz ao velho que eles estão longe de estar com medo, ambos vão aceitar o desafio dele. Os espectadores não têm ideia de quem diabos é esse jovem e eles apenas zombam da ideia de um cara aleatório competindo contra um dos jogadores mais habilidosos. O mestre Wong até pergunta ao nosso menino o que lhe dá o direito de representar a família Zhou. An não sabe o que responder, mas Yuna rapidamente agarra sua mão e diz ao velho que é seu namorado e como genro da família Zhou ele os representará. Os espectadores que já estavam procurando uma chance de dar em cima de Yuna ficam atordoados e perplexos, imaginando como ela poderia ter um namorado assim. Finalmente o velho concorda em aceitar o desafio, mas quer fazer um pequeno acordo. Yuna pergunta de que tipo de acordo ele está falando. O velho explica que ouviu dizer que a família Zhou é dona de uma loja de jade no meio da cidade e ele quer aquele lugar para si. Um dos espectadores aponta que a família Zhou passou tonelada de dinheiro para conseguir essa loja. Se eles concordarem com este acordo significa que eles estariam desistindo de sua loja, mas An permanece confiante e pergunta ao velho o que acontecerá se ele vencer. O velho apenas ri e a multidão murmura entre si dizendo que ninguém tem chance contra o mestre Wong, exceto talvez o próprio mestre Zhou. Então eles estão convencidos de que a família Zhou definitivamente vai perder sua loja nesse ritmo. O velho Wong adiciona uma reviravolta ao negócio. Se ele mesmo perder ele latirá como um cachorro 3 vezes na frente de todos. Não só isso. Ele também promete dar ao nosso menino uma pilha de objetos de valor igual ao valor da loja de Jade. O Wong está tão confiante em si mesmo que não pensa nas consequências de suas palavras. Ele apenas vê An como um jovem pirralho arrogante. Enquanto isso o protagonista está muito feliz porque o pensamento de todo aquele tesouro vindo em sua direção é muito bom. Sua namorada falsa pergunta se ele está confiante em vencer. An apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. O velho decide que é hora de fazer as coisas rolarem e começar a partida oficialmente. Nosso garoto também dá um passo à frente alegremente para escolher seus jades. Yuna está claramente apavorada com o que está em jogo. Enquanto isso An começa a procurar jade de qualidade. Yuna tenta ensiná-lo a escolher um bom, mas ele não está realmente entendendo e pergunta se pode simplesmente escolher os vermelhos porque eles são bonitos. A multidão começa a rir o chamando de idiota e se perguntando como o mestre Zhou acabou com um genro tão estúpido. Yuna por outro lado está totalmente brava com sua falta de noção e pergunta por que diabos ele aceitou o desafio se nem sabe o básico. Depois que a garota se acalma ela explica que a jade mais valiosa é a de vidro que é super clara. An rapidamente volta a procurar determinado a encontrar aquela jade perfeita. A garota decide lidar com isso sozinha porque sabe que não pode confiar no julgamento de An, mas ela se assusta quando vê que o protagonista já escolheu. Yuna examina o artefato e fica chocada porque a jade é totalmente inútil. Não há cristalização, a camada externa está cheia de rachaduras e vale apenas $500. An apenas sorri ao fundo e ela eventualmente dá a esse pirralho super confiante um tapa sólido em sua cabeça. Ela tem certeza de que não há nada de valioso nesta peça e está frustrada com a decisão dele. Os espectadores começam a falar mal dele novamente, dizendo que ele claramente não sabe nada sobre jade e que a pedra que ele escolheu é um lixo total. Um deles até aponta que a pedra não foi vendida por mais de 1 ano e é por isso que é tão barata. Enquanto isso o velho Wong termina de escolher sua pedra e diz que eles podem começar a cortar se An já tiver feito sua escolha. Naquele momento Yuna corre freneticamente e diz ao nosso menino para trocar a pedra, mas An rapidamente agarra a mão dela e se aproxima sussurrando para ela confiar nele. Ele promete que se a decepcionar aceitará de bom grado qualquer punição que ela queira dar. Yuna vira a cabeça com vergonha e pergunta onde ele aprendeu a dizer essas palavras. Em seguida com uma mistura de aborrecimento e carinho ela diz a ele que não tem medo de perder. Então ele pode continuar, enquanto isso a multidão foi consumida pela inveja ao ver o protagonista roubar todo o carinho dela. O velho então diz a todos para não perderem tempo e continuarem com isso pois eles já sabem que An é um perdedor. Nosso menino discorda e diz que é ele quem vai sair por cima. Os espectadores entram em pânico imaginando de onde vem sua confiança. Bem na hora 3 caras em ternos pretos aparecem com ferramentas especializadas para abrir a pedra. Eles puxam suas delicadas ferramentas de extração e começam a trabalhar nas pedras. Enquanto isso Yuna severamente diz à sua equipe para cortar sua pedra também, mas eles só têm essas ferramentas inúteis que claramente não são adequadas para trabalhos delicados. An se aproxima e diz a eles para entregarem suas ferramentas.
Porque ele cuidará da extração, eles rapidamente lhe passam o equipamento e Ann pega o machado com confiança. Yuna acredita que ela está ferrada. De repente os caras de terno começam a gritar que podem ver uma pedra verde e é o tipo mais valioso. O velho não pode deixar de abrir um sorriso torto e o queixo de todos cai quando vê o jade verde. Os espectadores até começam a dar lances por ele e simplesmente não se cansam de elogiar o quão raro é. Enquanto isso ainda não extraiu sua pedra. E o velho diz à multidão inquieta que eles podem começar a licitar assim que Ann terminar sua extração, mas a multidão já está convencida de que o vencedor é claro. Yuna grita com o protagonista para parar de enrolar e resolver logo. Ann então finalmente levanta seu machado e libera seus poderes naturais. Ele derruba o machado e a luz que vaza dos escombros é tão ofuscante que até o velho tem que cobrir os olhos por um momento. Quando a luz se apaga, o velho fica curioso para ver os resultados. Quando vemos nosso herói segurando um jade pura na mão e finalmente declarando sua vitória para aquelas pessoas que estavam ocupadas o menosprezando, mas agora eles nem souberam como reagir, até o velho está tendo dificuldade em aceitar a realidade. Ele levanta o dedo e afirma que é impossível que algo assim venha daquela pedra de lixo. Wong chega a acusar Ann de trapacear, mas nosso garoto permanece calmo apesar da acusação e prontamente começa a balançar seu machado. Ele esmaga outra pedra, revelando mais uma jade valiosa. A multidão novamente fica surpresa, mas Ann não para por aí. Ele continua a quebrar pedras uma a uma, cada vez revelando mais jade puro. A careca do velho está brilhando de suor e seus olhos estão prestes a saltar para fora de suas órbitas. Enquanto isso, Yuna está nas nuvens emocionada com a forma como Ann destruiu a competição. Depois de um tempo, todos exceto o velho estão de joelhos na frente do herói. Ele se vira para Wong e decide que finalmente é hora de discutir o acordo agora que a partida acabou. Então Ann pergunta à namorada falsa quanto vale sua peça. Ela revela que seria cerca de 35 milhões. A multidão explode de emoção e começa a dar lance pela Jade, e o lance começa a partir do mínimo de 50 milhões que vai até surpreendentes 250 milhões. O velho então tenta fazer com que a multidão dê um lance em sua Jade também, prometendo receber apenas metade do preço de seu cliente. O cliente rapidamente dá um soco no velho, furioso por ele ter tido a coragem de apostar contra o mestre Ann. Outro cliente também declara que como está em alta demanda agora eles não deixarão seus infratores viverem para ver o dia seguinte. Enquanto a multidão cerca nosso menino, o velho rende os dentes e decide que vai esmagar em uma revanche, mas agora Wong decide escapar. Ann logo percebe e joga o machado nele, que erra por pouco e passa entre as pernas do velho. O careca começa a chorar enquanto nosso menino diz a ele para não desistir de sua aposta. O protagonista ordena que o velho cozinheiro comece a latir como um cachorro, assim como eles haviam prometido. Wong cumpre prontamente, implorando e fazendo barulhos de cachorro. Ann então o mantém sob aviso dizendo a este cachorro para nunca mais intimidar sua namorada. O velho concorda rapidamente e começa a pular para escapar, uma vez que Wong foge com sucesso. O protagonista finalmente se lembra que ainda não pegou o dinheiro da aposta do velho, mas Yuna o tranquiliza dizendo que ninguém ousaria fugir com o dinheiro da família Zou. Falando disso, nosso menino rapidamente pergunta a ela desde quando ele se tornou parte da família Zou e se ela falou com seus pais sobre casamento. Yuna fica totalmente envergonhada com essa provocação e o empurra para longe. Enquanto isso, os clientes estão muito felizes em conversar com nosso menino. Um deles humildemente pergunta se ele está disposto a vender sua Jade por 250 milhões e ele até promete pagar tudo adiantado. Ann começar a pensar na enorme soma de dinheiro e a primeira coisa que vem à sua mente é comprar algumas garotas. Ele fica tão perdido em suas fantasias que até deixa seus pensamentos distorcidos escaparem em voz alta. Quando Yuna ouve esse absurdo, ela fica bastante zangada, mas não diz nada. Ainda assim, Ann pode sentir a aura mortal que ela está irradiando atrás dele. Para quebrar o gelo, ele rapidamente diz aos clientes que a Jade de vidro é reservada apenas para Yuna e que eles deveriam comprar as outras Jades. Ao ouvir que a Jade de vidro não está à venda, os clientes parecem desapontados e começam a sair em silêncio. Um deles acena a Deus antes de sair. Yuna é claramente grata por tudo e finalmente dá a Ann um beijo merecido em seu rosto. O calor de seu lábio aflora os hormônios do nosso garoto e ele fica animado. Enquanto isso, os caras ao fundo não podem deixar de sentir uma pontada de ciúme de Ann. Por outro lado, tudo que o protagonista consegue pensar é em como ele ganhou 3 bilhões em um piscar de olhos e como ele é praticamente um cara rico. Ele também está aliviado por sua irmã não ter mais que vender suas melancias em público. Nesse momento, Yuna chama sua atenção dizendo para parar de rir e se mexer antes que eles sejam interceptados no meio da estrada.
Com isso em mente agarra a mão dela e eles saem correndo do lugar. Um pouco mais tarde os dois entram em seu Audi. Eles descem a estrada em alta velocidade e Ann pergunta se ela não estava planejando pedir ao avô para buscá-los. Yuna garante a ele que não há necessidade, alegando que a estrada é mais do que segura. Mas só então um carro para de repente no meio da estrada. Felizmente a garota desvia a tempo. Eles param o carro e Ann pergunta ao motorista se ele não sabe como dirigir. É bastante claro que esses bandidos não têm boas intenções. Ann fica aliviado por haver apenas 3 capangas porque ele não tem certeza se pode lidar com tantos, mas Yuna lembra que ele está subestimando a capacidade de assentos daquele carro. De repente um bando de outros capangas começa a pular para fora do veículo, deixando Ann completamente confuso e apavorado se perguntando como tantas pessoas poderiam caber dentro de um carro. Como podemos ver, o líder é o mesmo cara ruivo com quem ele lidou usando uma vara de bambu no início da história. Parece que ele está de volta para revidar a humilhação que nosso garoto causou. Assim que nosso garoto vê o cara ruivo, ele começa a irradiar uma aura mortal. Yuna curiosamente pergunta se eles se conhecem. O protagonista revela que eles se conhecem e apresenta o ruivo como Kyo. Em seguida pergunta a Kyo se sua roda ainda dói. Esta pergunta pega o cara de surpresa e ele instintivamente coloca a mão sobre o buraco. Seus lacaios começam a duvidar de seu chefe, se perguntando se ele gosta desse tipo de coisa. O ruivo severamente diz a Ann para calar a boca e puxa uma adaga, ameaçando-a e exigindo que ele entre no carro. Ou então ele vai fazê-lo se arrepender. Os lacaios também zombaram ao ver nosso menino e dizem que ele parece muito magro. Eles poderiam eliminá-lo com apenas um golpe. Yuna pergunta se o protagonista tem certeza de lutar contra esses caras. Ele confiantemente a tranquiliza que ele tem isso sob controle. Então nosso garoto avança enquanto o ruivo começa a gritar ordenando que seus lacaios quebrem suas pernas. Os capangas rapidamente seguem o comando, mas Ann apenas zomba e começa a usar uma de suas técnicas de chi. Ele começa a reunir energia na palma da mão e com um único soco envia os capangas voando como confete. Yuna parece chocada pela exibição de poder de Ann. Ele apenas tenta agir modestamente, mas podemos ver que está secretamente estremecendo de dor por tanto forçar a mãe. Nesse momento o ruivo se arrasta para baixo do carro pensando que Ann não será capaz de encontrá-lo, mas o protagonista apenas casualmente levanta o veículo como se fosse um brinquedo e o joga fora. Ele pergunta para onde o cara está indo. O ruivo, percebendo que está em apuros, abandona todo o orgulho e começa a chorar, implorando por misericórdia e prometendo que não fará isso de novo. Mas parece que nosso garoto não está com vontade de dar folga a esse cara. Ele agarra o ruivo pelo colarinho e exige saber quem o enviou. O cara soluça ao revelar que o mestre Feng está por trás de tudo. Ele confessa que o mestre Feng os enviou para capturar Ann e Yuna, mas admite que não sabe mais detalhes. Depois de obter a informação, apenas joga aquele gangster de lado como se ele não fosse nada além de uma boneca de pano. A garota então revela que Mestre Feng é um grande bandido de Xangai com muitas conexões e não é alguém que eles devem mexer. O cara feio se levanta e implora a Ann para deixá-lo ir, dizendo que ele já falou tudo o que sabe. Ann lhe dá luz verde para correr, mas não antes de chutá-lo com tanta força que ele voa no ar. A garota pergunta a Ann qual é o seu próximo passo e com um sorriso diabólico nosso menino sugere que eles visitem esse mestre para acertar as contas, mas antes de fazer qualquer coisa maluca ele decide checar Tian, o ex-famoso lutador que hoje em dia está em uma cadeira de rodas. Algum tempo depois o protagonista chega na casa do cara e fica surpreso com a grande quantidade de aura que irradia da perna quebrada de Tian. O cara finalmente abre os olhos e nosso menino diz que está aqui para aprender um pouco de boxe com ele. Tian fica atordoado quando percebe uma grande quantidade de aura em nosso menino. Ele percebe que acumulou tudo isso em apenas alguns dias. O protagonista apenas dá uma explicação ridícula alegando que conheceu um mendigo ontem que o rotulou como um prodígio das artes marciais com músculos e ossos estranhos. O mendigo supostamente pediu que ele mantivesse a paz mundial e até lhe deu uma pílula para comer. Obviamente Tian não está comprando esse absurdo e diz que não vai se intrometer em seus segredos. Mas ressalta que mesmo com suas habilidades de chi ele não será capaz de atingir todo o seu potencial sem as habilidades adequadas. Nosso menino aponta que é exatamente por isso que ele veio aqui. Tian começa a mover as mãos e diz a Ann para prestar muita atenção porque ele está prestes a revelar o segredo do boxe de 5 elementos. Depois de realizar uma estranha dança com as mãos, o ex-lutador libera uma lâmina de poder que corta uma pequena árvore como se não fosse nada.
Nosso menino está se sentindo absolutamente feliz em ver isso e Tian se gaba dizendo que ele só usou menos de 30% da sua força. De repente sua irmã começa a gritar com ele lembrando que ela acabou de plantar aquela árvore e ele a destruiu sem esforço. De qualquer forma ele então diz ao nosso menino que essa é a essência do truque e que ele deveria tentar. Logo descobrimos os pensamentos de Tian e que ele não vai apenas entregar suas habilidades facilmente porque passou 3 longos anos as dominando. Então ele não pretende deixar o protagonista ir com suas habilidades facilmente. De repente An joga sua própria energia e destrói toda a parede. Tia não consegue acreditar no que acabou de ver. Nosso menino, por outro lado, está emocionado por ter conseguido isso com tanta facilidade. Ele então se vira para Tian e pergunta como foi isso. O ex-lutador minimiza suas proezas dizendo que não era nada impressionante e que An não era tão ruim. Ele pega um livro e entrega ao nosso menino dizendo que contém todos os seus segredos. Ele pode lê-lo e fazer perguntas se não entender nada. Enquanto isso, ao fundo a irmã de Tian vê a parede destruída. Ela finalmente desconta sua frustração em nosso menino com uma série de socos sólidos. Ela diz a ele para não voltar até que conserte o dano. 3 dias depois a cena muda para um bar. Um cara loiro chamado Zhao diz que pagará bebida para todos. Logo vemos An sentado lá. Ele lembra que de acordo com uma Yuna esta é a base de operações do Mestre Feng. Ele está surpreso que mesmo alguém influente como Yuna não consiga rastrear esse cara facilmente. Já que não pode alcançá-lo, o protagonista decide atraí-lo para fora. Ele imediatamente joga uma garrafa do outro lado da sala causando caos entre a multidão. Bandidos rapidamente cercam An. Mas ele começa a balançar os punhos e os envia voando como confete. Em poucos minutos todos estão espalhados no chão. Um dos caras carecas de pé sobre os bandidos caídos começa a perder a calma. De repente o Mestre Feng aparece rodeado por ainda mais desses caras carecas. Ele diz que An deve ter a coragem de invadir seu território e ele tem certeza de que nosso menino deve ter uma explicação melhor. An dispara de volta lembrando a Feng sobre o incidente há cerca de 3 dias, quando ele foi interceptado por um bando de capangas na estrada. Ao ouvir isso, o Mestre Feng rapidamente percebe quem é o nosso menino e ordena que seus lacaios o agarrem. Aparentemente o protagonista é o único procurado e o velho está feliz por eles não terem que olhar em volta pois o rato veio sozinho até eles. Os outros ao redor estão surpresos que alguém como esse pirralho foi quem se atreveu a ofender o mestre. Os lacaios pulam em An, mas o protagonista apenas os chuta para baixo e usa seus corpos como uma escada para subir até o topo, onde Feng está. O mestre fica absolutamente confuso quando percebe que nosso herói é um mestre. An confirma e começa a questioná-lo dizendo para ser sincero se não quiser acabar em uma situação ruim. Parece que o mestre Feng não é do tipo que deixa as coisas passarem. Ele joga de lado seu bastão de suporte e libera seu poder supremo. Seus músculos incham e suas roupas queimam. Ele está pronto para uma batalha séria com An. Parece que nosso menino não tem certeza se deve se sentir surpreso com o físico levantado do velho. De qualquer forma ele não está nem um pouco assustado e provocativamente diz a Feng para vir para cima. Nesse momento todo o lugar está envolto em suas auras espessas e os espectadores estão absolutamente aterrorizados. Ambos os lutadores atacam um ao outro com seus respectivos poderes. Quando suas energias colidem o caos irrompe. Os lacaios que estavam apenas assistindo são jogados como confetes. Após o confronto pesado, Mestre Feng está coberto de hematomas e nosso menino também está ofegante. Os espectadores estão nervosos esperando ansiosamente para ver quem ganhou. An está prestes a desistir e cai no chão. Feng começa a rir dizendo que o garoto é inexperiente. Mas sua arrogância desaparece quando ele de repente começa a tossir líquido vermelho. Feng está confuso enquanto se pergunta como poderia perder para um pirralho. Nosso garoto então revela que já havia previsto os movimentos desse velho usando seus olhos yin yang. Ele viu a trajetória da aura de seu oponente e soube exatamente como acertar o golpe final. A multidão começa a tremer e recuar de medo percebendo que An acabou de derrotar o mestre. Depois de ser espancado por um garoto, o velho decide jogar sujo e sorrateiramente pega uma arma do bolso. O protagonista logo pergunta a esse homem se Luo Fei foi o responsável por enviar esses capangas atrás dele. O velho pergunta se An vai deixá-lo ir se ele responder às suas perguntas. Nosso menino rapidamente concorda em poupar sua vida, mas avisa que removerá suas habilidades para evitar que cause danos a alguém. Nesse momento o velho aponta sua arma para An com um enorme sorriso no rosto, deixando nosso garoto quase assustado. Quando o gatilho é puxado, um estrondo alto ecoa, mas acontece que o tiro não foi disparado pelo velho. Em vez disso foi uma mulher que atirou.
A bala perfura a mão do velho, deixando-o completamente intrigado sobre por que a polícia está envolvida. Em questão de minutos toda a área é invadida por policiais e eles ordenam que todos parem de se mover. Os lacaios são rapidamente algemados e a oficial se aproxima de Anne perguntando se ele vai colocar as algemas ou se ela deve ajudá-lo com isso. Eventualmente o protagonista é puxado para um interrogatório. Depois de pedir todos os detalhes, a mesma policial faz seu perfil, afirmando que ele tem 18 anos com ambos os pais falecidos e atualmente morando com sua irmã mais velha chamada Kim. O protagonista confirma alegremente que isso é verdade e ele acrescenta com um sorriso que é apenas um cidadão cumpridor da lei. Ele diz a ela para deixá-lo ir já que ela pode ver isso claramente nos relatórios, mas a garota pergunta severamente o que diabos ele estava fazendo com Kyo e seus homens alguns dias atrás. Anne apenas abre um sorriso em resposta e ainda diz que ela terá que perguntar a Kyo sobre isso, afinal foi ele quem entrou no seu caminho primeiro, então tudo que nosso menino fez foi autodefesa. A policial aponta que mais de 30 dos homens de Kyo foram deixados em coma e Kyo ficou gravemente ferido, então ela não está comprando a desculpa de autodefesa. Anne então pergunta se ele deveria apenas sentar lá e deixá-los bater nele. A mulher mal-humorada não está satisfeita com sua resposta. Ela o agarra pelo colarinho e exige saber quem o enviou, se era forças especiais ou alguma organização clandestina. Anne não pode deixar de babar enquanto olha para o decote dela, se divertindo completamente apesar da situação. Isso só frustra ainda mais a policial. Ela tenta chutá-lo, mas ele rapidamente agarra sua mão e a empurra para longe. Em seguida se abaixa deixando a perna dela fechar acima da cabeça dele. Esse é o momento em que a policial percebe que essa visão não intencional era o que o protagonista queria. Por outro lado, Anne diz a ela que eles deveriam sair pois ele ficaria feliz em mostrar suas habilidades de luta. A mulher está simplesmente irritada com as travessuras dele e quando ela está prestes a socá-lo ele levanta a perna dela novamente. De qualquer forma a policial está prestes a dar um soco em nosso menino quando outro policial chega, informando que o vice-diretor chegou e está libertando o grupo de criminosos do mestre Feng. A mulher reconhece o relatório e diz que vai investigar. Ela então instrui o oficial a trazê-la junto com ela. O policial prontamente agarra nosso menino e o levanta no ar como uma criança. Em seguida vemos Feng com o vice-diretor. Ele diz que está planejando enviar alguns presentes para a casa dos deputados mais tarde. Podemos dizer que esse presente nada mais é do que um suborno. Naquele momento a policial rapidamente relata ao vice-diretor que armas de fogo foram encontradas no bar e ela suspeita que eles estejam envolvidos em atividades ilegais. Então ela argumenta que eles não deveriam deixar esses criminosos irem, mas seus apelos não são ouvidos e o ganancioso vice-diretor severamente diz a ela para não falar sem provas. Ele alegando que o Sr. Feng é um empresário honesto e as armas de fogo encontradas no clube pertencem a seus guarda-costas que possuem licenças adequadas, portanto é completamente legal. Ele então aponta para Anne dizendo que o verdadeiro alvo é o garoto ali. O cara corrupto apenas ri junto com o mestre Feng enquanto eles colocam toda a culpa em nosso menino. No entanto, o oficial argumenta que eles deveriam pelo menos investigar antes de deixar esses criminosos irem. O vice-diretor começa a exibir seu título de sênior e a lembra seu lugar. Ele diz a ela para apenas seguir as ordens e rapidamente instrui os guardas a prendê-la e colocá-lo em uma cela. O protagonista apenas fica calmo e frio aconselhando o vice diretor corrupto a reconsiderar antes de tirar conclusões precipitadas das quais ele possa se arrepender mais tarde. Ele então pega o telefone e envia uma mensagem rápida dizendo ao receptor que está na delegacia e para vir rapidamente. Parece que teremos que esperar e ver para quem ele mandou mensagem. Enquanto isso o vice-diretor estala os dedos e os outros policiais parecem prontos para se envolver. Mas assim que as coisas esquentam, a oficial Ling intervém para proteger Anne. Ela diz aos policiais para recuarem anunciando que acabou de receber um aviso do Ministério da Segurança Pública e agora ela está encarregada do caso. O vice-diretor tenta afirmar sua autoridade novamente, mas a oficial rapidamente rebate dizendo que recebeu uma ordem oficial do Ministério da Segurança Pública. Então ela ordena que todos os policiais prendam Feng Tai imediatamente. Os policiais rapidamente decidem obedecer, mas o vice-diretor fica cada vez mais frustrado e irritado. Então ele anuncia que está demitindo Ling de seu posto de capitã. Nesse momento uma voz de comando corta a tensão, questionando como se o vice-diretor está qualificado para demiti-la. Nesse momento aparece Tang Aibin acompanhado por Yuna e Bumo. O rosto do prota se ilumina de alívio e felicidade ao ver seus amigos, e eles ficam igualmente felizes em vê-lo. Enquanto isso a multidão está enlouquecendo vendo tantos funcionários de alto escalão sob o mesmo teto.
O vice-diretor e Feng estão absolutamente impressionados porque sabem que estão praticamente ferrados. Tang, por outro lado, deixa esses dois saberem que eles não vão chegar a lugar nenhum depois de intimidar seu irmão. O vice-diretor mantém seu sorriso torto e diz que eles estão lidando com isso legalmente, nunca manchariam o nome de uma pessoa inocente. É quando Bumo fala que o vice-diretor tentou prender seu irmão inocente em vez de Feng, que aparentemente é o líder do submundo. Mais uma vez, o gordo usa a mesma desculpa dizendo a Bumo para não falar sem provas ou ele terá que enfrentar consequências legais por calúnia. Tan então intervém e avisa o deputado para ter cuidado com suas ações porque todos sabem o que ele tem feito. O gordo insiste que ele é uma pessoa honesta e não tem medo de mentiras. É quando Tan pega seu telefone dizendo que pode mostrar evidências se necessário. Ele rapidamente liga para alguém e o interlocutor atende imediatamente dizendo que está na porta e está esperando há muito tempo para expor os escândalos. Naquele momento o diretor entra na sala e deixa claro que tem todas as provas. O gordo fica completamente atordoado e pergunta ao diretor o que diabos ele está fazendo lá. O diretor prontamente joga uma enorme pilha de papéis e irritantemente diz a ele que o Ministério da Segurança Pública tomou sua decisão final com as provas disponíveis. Ele acaba de ser demitido de sua posição após ser acusado de conluio com líderes do crime organizado. Nesse momento o vice-diretor está se recuperando de sua demissão quando Feng intervém e diz ao gordo para dar uma boa olhada nos papéis, pois eles podem estar blefando. De repente o vice-diretor surta e começa a espancar Feng, o culpando por perder sua posição. O diretor imediatamente diz aos policiais para prender esses palhaços. O protagonista fica feliz dizendo que isso é o que eles ganham por mexer com o cidadão comum. Yuna e os outros estão um pouco confusos ao ver nosso cara se chamando de cidadão comum. Depois disso todos eles vão a um restaurante, conversam e brindam seus copos. Aproveitando o tempo o protagonista agradece a todos pela ajuda. Tan tranquiliza nosso menino que não é grande coisa porque desde que ouviu falar de a ele mesmo queria conhecê-lo. Bumo então sorri e aponta que An deveria agradecer à irmã Yuna pois ela usou o nome de sua família para ajudá-lo. É por isso que a ordem do Ministério da Segurança Pública chegou tão rapidamente. An se aproxima dela e afirma que não precisa agradecê-la pela ajuda pois eles já estão em um relacionamento. Como esperado, Yuna rapidamente o afasta. Todo mundo ri de suas brincadeiras. Depois de beber muito durante a noite ainda está forte e diz a seus amigos para continuarem bebendo, mas os outros três já desmaiaram de tanto beber. Mesmo Bumo não pôde deixar de comentar sobre como An pode lhe dar tanta bebida de uma só vez. Parece que desde que An conseguiu seus poderes sua tolerância ao álcool realmente aumentou. De qualquer forma eles finalmente decidem ir para casa. O protagonista carrega sua namorada falsa enquanto Bumo está arrastando seu irmão para casa. Todos eles se despedem e An anda pela rua com sua namorada. Ela começa a sentir calor e puxa a camisa para longe do peito. An dá uma espiada e fica absolutamente impressionado. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa importante ele a lembrou que eles ainda estão na rua. De repente a garota então começa a vomitar. Depois de uma caminhada agitada eles finalmente voltam para um quarto de hotel. Assim que An sai do banheiro revigorado ele encontra a garota já dormindo. An está sorrindo porque apesar de tudo arrastá-la não era tão ruim. Yuna logo começa a se sentir quente novamente e arranca os cobertores, o que faz com que An não se importe devagar por alguns pensamentos selvagens. Seu demônio interior está até pulando de alegria, mas então a garota se vira e seu pé acidentalmente o chuta bem entre as pernas. Seus gêmeos recebem um golpe brutal o deixando com uma dor excruciante enquanto ele cai no chão pedindo desculpas aos deuses por ter esses pensamentos impertinentes. De repente seu telefone toca e o rosto de An fica pálido enquanto ele se pergunta quem poderia estar ligando a essa hora. Ele dá uma olhada e vê que é o mestre Zou. O protagonista acredita que o vovô deve estar preocupado com sua neta. Então ele decide que precisa explicar tudo, quando ele atende a ligação e se apresenta. O velho fica aliviado e feliz em ouvir An. Zou diz ansiosamente que está querendo vê-lo há algum tempo. An pergunta ao velho por onde ele estava e Zou diz que eles vão falar sobre isso quando se encontrarem pessoalmente. Em seguida o homem avisa An para ficar longe de qualquer saliência com sua neta e pergunta onde ela está. O protagonista rapidamente diz que ela está dormindo bem. Isso só deixa o velho ainda mais preocupado pois ele acha que ela é vulnerável enquanto está dormindo. An tenta tranquilizar o velho de que ele não fez nada com ela, mas o velho diz que não está duvidando dele. Em vez disso ele fala que An precisa obter a aprovação do pai dela primeiro. Com isso o velho desliga deixando a cabeça do protagonista completamente confusa sobre que tipo de aprovação ele está falando.
Na manhã seguinte, enquanto a garota ainda está dormindo na cama, An passou a noite no chão. Apesar disso, ele parece ter tido uma boa noite enquanto sonhava com todos os tipos de coisas desagradáveis. A garota de repente acorda e a primeira coisa que ela faz é soltar um grito ensurdecedor. Seu grito também acorda An, que rapidamente pergunta se ela sentiu um terremoto ou algo assim, mas a garota apenas dá um tapa no rosto dele e se cobre. Depois de levar o golpe, o pobre rapaz pergunta o motivo por trás desse tapa. Yuno o chama de monstro e diz que ele pode ter se aproveitado enquanto ela estava bêbada. An tenta explicar que não fez nada de errado, ele apenas ajudou a tirar a roupa suja. Mas a garota não está convencida e diz que de qualquer forma ele a viu sem as roupas, mas o protagonista explica que apagou as luzes antes de tirar e jura que não fez nada. Ela pergunta novamente se ele está dizendo a verdade e insiste que sim. Ele então pergunta se ela acredita nele, a garota. Então o pressiona mais uma vez perguntando se ele realmente não a tocou, espiou ou teve algum pensamento sujo. An não está super confiante sobre a parte dos pensamentos sujos, mas insiste que tem 100% de certeza sobre todo o resto. Apesar de todas as suas explicações, a garota ainda lhe dá mais um tapa. Ela diz com raiva que ele acabou de desperdiçar uma grande oportunidade. An cambaleia para trás batendo na parede com aquele tapa brutal. Ela então disca rapidamente o telefone e diz ao hotel para enviar um pouco de pano para o quarto. O protagonista imediatamente pensa em fugir e tenta balançar a maçaneta da porta para abri-la. Mas um cutelo afiado vem voando para ele enquanto a garota pergunta para onde ele está tentando fugir depois de ver seu corpo. An cambaleia para trás e pergunta à garota o que diabos ela quer dele. Agora ela diz que não tem nada específico em mente, mas vai avisá-lo quando pensar em algo. Yuna deixa claro que ele deve muito a ela por salvá-lo da polícia, então ele vai ter que cumprir todos os comandos dela de agora em diante. O protagonista rapidamente concorda e diz a ela para ligar para ele sempre que precisar dele. Com essas palavras finais ele sai correndo. A garota sorri diabolicamente. Tudo o que ela queria até agora era apenas assumir o controle sobre ele. Depois de sair do hotel, o protagonista finalmente tira um momento para recuperar o fôlego. De repente um carro buzina e lá está o irmão Tan novamente, passeando pela cidade. Ele então cumprimenta nosso menino e o lembra da noite passada. Tan menciona que trouxe cerca de 6 pílulas para ajudá-lo a reabastecer seu corpo depois de tanta bebida.